Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serestocast. E no podcast de hoje estamos aqui para comentar tudo sobre a terceira temporada do hit culinário do momento, The Bear ou O Urso. Meu nome é Frâncio e é um prato cheio de traumas. Eu sou o Osmio e se não estiver perfeito, nós não servimos. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e Shallow Now, dessa vez no intervalo menor, né? A gente estava aqui no Serestocast, o último episódio não faz tanto tempo, mas dessa vez estamos aqui para falar pela primeira vez aqui no Serestocast sobre The Bear, dessa vez comentando aí sobre a terceira temporada, que lançou de um jeito diferente, ela lançou tudo de uma vez. Então estamos sim um pouco atrasados em comparação com quando ela lançou, mas temos muito a falar sobre essa temporada, que aconteceu bastante coisa, né, França? Temos, a temporada estreou basicamente na hora dessa gravação, quase umas 2 semanas lá no agora Disney Plus, né, que tá lançando a série. E assim, a gente já pode dizer que eu era muito apaixonado desde o começo de The Bear, desde a primeira temporada. Que me arrastou pra The Bear. E eu arrastei bem, dessa vez arrastei bem, que é uma grande série. Eu adoro as 2 primeiras temporadas, elas são realmente muito boas, muito complexas, muito profundas, né, nos temas, principalmente psicológicos, que tratam, né. E essa terceira temporada, nós começamos basicamente, foram assim, 10 episódios pra entender como que foi a abertura desse restaurante e basicamente as consequências do 10º episódio da segunda temporada, né? Porque nós tivemos ali um episódio catártico do Carme dentro do freezer, etc. Sim. Tudo que ele falou, deixou de falar. E as consequências psicológicas para cada um do que é estar vivendo os primeiros dias, as primeiras semanas de um restaurante de alta gastronomia, né? E tudo o que gera a partir disso. Yes, chef. Yes, chef. O primeiro episódio ele foi interessante porque é um episódio, assim, se você analisar, ele não conta nada novo pra gente, mas ao mesmo tempo conta, porque ele mostra muito da trajetória do Carme, mas de uma maneira muito condensada. É um episódio quase sem fala. Inclusive eu vejo The Bear dublado. Ele nem foi dublado, de tão poucas falas que ele tem, né? Mas eu achei ele muito interessante, assim, porque mostra um pouco assim, bastante, né? Do peso que o Carme sente nos ombros dele. Essa coisa também essa coisa do legado, né? Que acho que foi um ponto importante, até por conta do que a gente vai falar depois, né? Do restaurante da Olivia Colman lá, que fecha. Mas essa coisa o legado que ele sente que ele carrega nas costas, essa trajetória toda que ele teve, os traumas que ele passou, as coisas que ele aprendeu e como que tudo isso culminou em quem ele é, né? E também na fatídica noite, que foi a noite de inauguração do The Beef, né? Do The Beef não, do The Bear, na verdade. O The Beef continua existindo, entre aspas, né? Mas foi um episódio muito interessante mesmo. Foi um ótimo retorno. E a gente tentando entender a persona complexa que é o Carme, né? Pra mim, ele é, obviamente, o personagem mais complexo de The Bear. E o quanto que nós nos aprofundamos dentro da psique desse personagem e do que ele causa nos outros. Eu acho muito interessante ver isso, que ele teve aquele chefe abusivo dele lá no outro restaurante, etc., que o cobrava demasiado, né? Tipo, realmente ele era muito tóxico. E eu acho que ele... muitas questões que surgem a partir disso. Aquela conversa final que eles têm ali no 10º episódio, no fechamento do restaurante da Olivia Colman, é muito interessante, né? Porque ele tá ali confrontando uma pessoa que foi horrível para a personalidade dele, mas o meu pensamento no final, e eu tava tendo esse pensamento a partir do 9º episódio, ele tava tentando ao máximo se distanciar dos traumas que o levaram até aquele momento, etc. Só que nós percebemos ali ao longo da temporada o quanto o Carme está sendo um vilão para as pessoas ali daquele restaurante. Ele está sendo o chefe escroto com as pessoas. Exato, ele está empacando o desenvolvimento do próprio restaurante, tentando desenvolvê-lo. Yes, chef. Yes, chef. Essa temporada ela fala sobre muitos temas pra mim. E um dos temas, além dessa parte, dessa coisa desse legado, né, o peso da trajetória da pessoa, que tanto foi nesse episódio, quanto no episódio da Tina, deu pra ver também. E essa coisa também de trauma geracional. Porque ele foi traumatizado por esse chefe e ele tava gerando isso na Sydney. Tanto que ela tem uma crise de ansiedade no último episódio. Mas não só
isso apareceu nessas figuras, como também o episódio do parto da Sugar, o Lascas de Gelo, porque aí é um trauma geracional gigantesco. Ela tem medo de ser pra filha dela o que a mãe dela foi, e algo muito simples, a gente entende o que a avó da Sugar foi tão terrível quanto pra mãe dela. Então, assim como a mãe dela foi pra ela. Então, é um dos temas dessa temporada, e a maneira que eles trazem é muito interessante. Porque a Sidney também estava começando a se tornar uma pessoa irritadiça, uma pessoa esquentada, ela dá pequenos indícios na temporada. Então, é muito interessante como eles construíram isso. Exato, eu acho muito interessante, porque o Carme, ele tenta se distanciar, ele é diferente em algumas coisas, ele tenta mas ser ele melhor. também esbarra em outras, né? É a velha história quando a educação da Libertadores foi do primeiro se tornar opressor, porque ele estava fazendo justamente aquilo, esse negócio dele querer atingir a perfeição. Sim. Eu acho que pra agradar um próprio ideal dele, que ele se coloca por causa de tudo que aconteceu, ele estava frustrando todos ali, porque essa história de ficar mudando o cardápio a cada minuto era um prejuízo financeiro absurdo, e era um prejuízo para as pessoas fazerem a comida decente ali daquele lugar. Não, então, a gente vê caos. que a cozinha fica, sabe, as pessoas começam a errar, deixa a coisa cair no chão, sabe, gera vários problemas, a máquina de louça quebra, aí o garçom deixa cair o prato, as pessoas estão se queimando, estão fazendo bagunça. Porque, sério, se você não é um restaurante assim, realmente de muito porte, como você vai aguentar ter um cardápio? Isso que é o ponto, não é só um cardápio diferente. Todos os ingredientes mudam todo dia. Sim. É financeiramente impossível você manter isso. Exatamente, né? Então, até a gente vê ali no final da temporada que o tio patrocinador ali tá falido, né? Porque, assim, eu acho que mexer com empresas de comida alimentícia já deve ser um gasto absurdo, porque a rentabilidade também não é tão alta, pelo menos inicialmente. Então, ainda nesse caso, que o Carme, ele tá querendo mudar as coisas para um restaurante que abriu agora, e que ainda nem estabeleceu as coisas, né? Eles eram uma lanchonete de esquina, até agora há pouco. E agora eles se tornaram um restaurante que se pretende ser de alto renome, com estrelas Michelin, que eles falam no começo e tal, que eles gostariam. Então, e isso as pessoas percebem, né? Até o salão, o Rich fala, né? O salão é pesado. Ele tem uma aura pesada. E tem essa rivalidade da cozinha com o salão, né? Você Exato. vê, até, assim, obviamente porque tem a iluminação externa, mas é claramente o jogo de cores. O salão é azul, a cozinha é branca. Então, o próprio Carme e Rich que brigam a cada segundo, então... Exato. Além disso, tem essa rivalidade, né? E a gente vê o Rich justamente com a parte mais racional dessa relação, Sim. na verdade, né? Porque ele tá muito centrado nessa temporada, assim. Ele realmente se desestressa pelo Carme, né? Ele tá se estressando pelo que o Carme tá fazendo, mas ele estava pessoalmente centrado ali, tentando controlar o pessoal do salão, né? Os garçons, as garçonetes, etc. Porque ele estava sendo muito bom. Mas a cozinha está, influenciando tudo, né? Tá gerando aquele restaurante ser um caos, novamente, pelos traumas que o Carme tem mal resolvidos, né? E eu acho que o personagem dele se torna justamente muito interessante por isso. Porque ele está sendo uma presença altamente tóxica dentro daquele restaurante, né? Altamente tóxica. E a gente vê isso sobre as óticas de vários personagens, e isso é muito interessante. Exatamente. Eu acho uma coisa que eu fiquei pensando também sobre essa temporada, até considerando um pouco do final e algumas outras coisas, que até talvez faça sentido porque que as pessoas achavam que... Isso a gente viu, que muita gente achou que foi uma temporada ruim. Mas assim, eu senti que é uma temporada, e isso é de propósito, de inconclusões. Porque muita coisa fica em aberto, mas é de propósito. A gente tem a questão da Sidney com assinar o contrato de sociedade ou sair, isso é uma inconclusão. A relação do Carme com a namorada dele, que eu sei seu nome, ex-namorada. A Clary Bear. Clary Bear. É uma inconclusão totalmente. Tipo, sabe? Sabe, são várias... Até essa coisa do que vai ser agora que saiu a crítica. Que o tio dele falou, se a crítica for ruim, acabou. A crítica saiu, o que vai ser agora? Então, e foi uma crítica mista, né? Foi uma crítica mista, exatamente. Então dá pra ver, assim, uma coisa que eu senti muito é uma temporada que deixa muita coisa em aberto e não toca em muitos pontos. E eu não sei se isso é bom ou ruim, mas com certeza mostra, acho que representa um certo desgaste até, né? Dá pra ver que as pessoas estão cansadas na temporada. E eu acho que esse é o sentimento geral, assim, e ficam essas inconclusões também.
Eu tô muito alinhado com o Osmo, na verdade, porque foi até um pensamento que eu tive ao longo da temporada. Acho que basicamente ali no 7º episódio, eu tava pensando assim, essa temporada talvez eu esteja achando um pouco mais, não tão boa como a segunda, porque eu senti que ela estava indo muito pra baixo, no sentido que ela estava sendo realmente muito profunda na psique dos personagens e pouco Sim. pra frente no sentido da história andar. Porque se a gente for Exatamente. pensar objetivamente, poucas coisas aconteceram. A gente teve 2 tipo de episódios trama. fillers. Não, se contar, foram 3 episódios, entre aspas, fillers. O primeiro, o da Tina, que é uma história do passado dela, não anda com a história, pensando objetivamente. E o do parto da Sugar, apesar de desenvolver a personagem dela e tudo mais, com a trama principal do restaurante, também não anda. Então eu tive esse pensamento ao longo da temporada, mas quando chegou, acho que no 9º episódio, que o 9º é um episódio, assim, de com muitas conversas entre os personagens, etc., de eles pensando em que momentos da vida eles estão ou não, eu senti que realmente o intuito da temporada é esse. Não é andar pra frente objetivamente, mas é ir pra baixo, no sentido Sim. de se aprofundar nas tramas, e eu acho isso muito interessante. Tanto que eu achei isso muito bom no final, que foi o que eu gostei muito dessa temporada, sendo a minha conclusão final, assim. E até esses episódios filler, pra mim, são os melhores episódios da temporada. São muito bons. O episódio da Tina, aquela conversa, né? Eu acho que o roteiro de The Bear, em relação a diálogos, eu fico chocado como que eles são bons escrevendo diálogo. Porque aquele diálogo, aquela troca dela com o Michael, né? É muito boa. É muito boa. Aquilo ali é Absolute Television, né? De eles se entendendo nas dores deles, nas loucuras de cada um, né? Tipo, do que cada um tava precisando. E como que ela foi parar no The Beef, né? No restaurante original e tal. Aquele episódio do parto, pra mim, é talvez o melhor episódio da temporada. É o que eu falo, pra mim o do parto é o melhor, cara. Também porque tem Jamie Lee Curtis, eu gosto muito da personagem dela. Mas o do parto é muito bom. Muito bom. E ali você vai... É um episódio de diálogo, é um episódio de atuação. Sim. Né? De direção de atores mesmo, você entender ali. São 2 atrizes num mesmo set, basicamente, o episódio todo. O episódio todo é só o quarto. A câmera fechada na cara delas ali, você vendo tudo do rosto delas, e elas trocando ali diálogos profundíssimos, você entendendo assim do parto de cada um dos filhos dela, e tipo, como o parto se relaciona com a personalidade de cada um. Exatamente, isso que foi muito legal. Isso é muito legal. E como a Sugar consegue pela primeira vez expor os traumas dela pra mãe. Sim. E ela que era uma personagem, justamente, que eu acho que ela fala nesse episódio, de que ela está ali pra atender aos outros, né? A gente vê isso na temporada, ela sendo ali meio que a cabeça do financeiro, né? Do restaurante. Sim. Ela colocando demandas. Ela tem que ser quem joga o pano quente também. Exato, né? E as 2 atrizes ali, elas estão monstruosas no papel, né? Nossa, gente, cada expressão... Né, porque uma também, a Jamie Lee Curtis, ela tá ouvindo muita coisa, talvez que ela não queira, mas ela também não quer, naquele momento, bater boca, a mulher tá parindo, né? Mas, exato. Tipo, ela tem um descontentamento, a outra mas, de certa forma, ela também entende, porque ela sabe que ela não é uma pessoa fácil de lidar. Ela até fala que tá tentando lidar com essas questões dela, e ela pergunta, por que você não me disse da gravidez? Olha que cura! Ela tava um parto da filha, ela não sabia que ela estava grávida. E aí ela fala, eu não queria esses seus problemas que viessem junto, porque eu quero ser diferente pra minha filha. E apesar dela não gostar, ela entende isso também, isso é muito legal. É muito interessante. Esse episódio, ele é profundo de tantas maneiras. Talvez daria pra gente ficar analisando muito tempo, assim, cada fala, né? Sim. Dessa relação de mãe e filha. Pra mim, o ouro é quando ela pergunta da avó, que eu não conhecia sua mãe. Ela fala, foi melhor assim. Sabe, dá pra ver ali. E é curto, né? Sim. Fala muito pouco sobre isso. Elas falam muito no episódio e sobre isso elas falam quase nada, né? E você, que nem o Osmo falou, você entende ali tudo, né? Que elas querem dizer, sem você necessariamente precisar falar. Porque já tá se expondo a uma relação, né? Entre as duas, ali naquele momento, você entende o que pode ser com a avó, né? O que era. E, gente, que direção, né? Você pensa um momento de que a série, ela talvez por isso ela tenha recebido as críticas, porque ela realmente não ligou nesse momento, porque nada está acontecendo, né? Você não vê nada sobre o restaurante, etc, né? Não tem plot twist. Tanto que, não tem sabe, nada. o negócio... Se você for pegar a trama dos episódios, eles são muito parecidos, assim, sabe? Antes era quase um caso da semana. Tinha um problema, tinha que resolver o problema. Aqui não. Aqui é exato. Basicamente, todos os episódios acontecem, entre várias aspas, as mesmas coisas. Sim. Só que os personagens estão sendo trabalhados de tantas formas diferentes, Sim. né?
que é muito interessante. Yes, chef. Told her Yes, chef. E a gente vê, agora indo pra outra personagem muito interessante, que é a personagem da Sydney, também, grande atuação Muito. da querida. E a gente vê ali desde o começo ela sendo muito reticente a se tornar sócia ali, porque ela percebe que é um navio com um casco furado. Basicamente, porque tem uma pessoa furando ele a todo momento, que é o Carme, né? Sim. E como que ela vai se amarrar ali, ela estando no começo de carreira, se amarrando num negócio que é muito familiar e ela sabe que ela não faz parte ali da família de verdade. E o contraponto é quando ela recebe uma oferta quase irrecusável, que era Exato. daquele ex-funcionário da Olivia Colman, eu vou abrir um restaurante, eu não vou cozinhar, quem vai cozinhar é você decide basicamente tudo, eu só quero dinheiro. E desde a segunda temporada, a gente já viu várias vezes o Carme podando ela, né? Exato. Tipo, pratos que ela queria fazer. Claro que há um momento, porque o Carme, objetivamente, ele tem mais experiência. Mas a gente vê várias vezes ele, né, podando ela, e nessa temporada Nessa fica até mais temporada, evidente, sim. né? Ele falou, não é isso, não é isso, né? Então, por um momento, ele convida ela pra ali coordenar a cozinha, só que pra criar o cardápio, ele acha que ela não é o suficiente. E ela percebe isso, né? Sim. Ali durante a temporada, por isso que ela fica na indecisão. Porque ao mesmo tempo o Carme deu uma oportunidade pra ela, né? Ele abriu Sim. as portas pra ela estar ali no final da temporada falando Ela com admira o pessoas Carme. renomadas. Ela admira ele, mas... Yes, chef. told her Yes, chef. E outro contraponto interessante, apesar desse ambiente... É um ambiente tóxico, né, querendo ou não, que ela fica muito frustrada com isso, mas no episódio final ela tá cercada de pessoas que ela gosta muito. E o sentimento talvez que ela tenha eu tô traindo essas pessoas. Então, acho que é disso também que sai a crise de ansiedade dela, né? Exato, porque ali foi o lugar onde ela realmente começou, né? Tipo, é o começo da carreira dela como cozinheira e tal. Acho que ela tinha cozinhado assim, em poucos lugares, né? Antes, pelo que mostra. Então, é ali realmente a grande chance dela. E ela é feliz ali com as pessoas, mas o Sim. restaurante é muito... está podando ela, né? E que nem o Alcio falou, né? Teremos conclusões na próxima temporada. Yes, chef. told her Yes, chef. As temporadas foram gravadas juntas, né? A terceira e a quarta foram temporadas gravadas juntas. Porque acho que pensaram numa estrutura, assim, de ser uma grande temporada. Né? Inclusive, o que eu senti, talvez, eu não sei se The Bear vai ter muitas temporadas, assim. Eu também tive esse sentimento. Eu acho que poderia acabar na quarta, viu? Eu também fiquei sentindo isso, sério. Porque eu acho que faz sentido, assim, ser um grande arco final. Porque essa terceira temporada, que a gente falou... É uma talvez isso temporada transitória, cara. poderia ser um problema, né? Realmente, eu acho que a questão da Claire poderia ter sido um pouco mais desenvolvida e tal. Pelo menos pra dar um fechamento maior pras tramas. Mas é um negócio transitório, nada foi finalizado. Sim. A próxima temporada realmente pode ser uma temporada de conclusões. Porque eu até fico pensando, por exemplo, o personagem do Rich. Pra mim, o personagem do Rich é um personagem que, na maior parte das coisas, ele já é um personagem desenvolvido, assim, pra mim. Ele já A chegou no última seu- temporada que foi um negócio. Assim, a única trama que foi levantada agora foi o casamento da ex-mulher dele. E eu senti que talvez fosse ter alguma coisa entre ele e aquela. A Rich, que era a Rich da Olivia Colman, sabe? Ah, sim, Mas a assim, outra. foi no máximo esses dois pontos dele. De resto, É, exato, porque eu sinto que o episódio 7 da segunda temporada, ele é tão foda. nossa, sim. Justamente sim. porque ele evolui o personagem do Rich quase que completamente. Pra mim, ele se torna outra Exato. pessoa. E talvez, eu acho que tenha sido até uma dificuldade por colocar essa história do casamento, que assim, no final das contas não muda nada. Eu acho Sim. que o personagem do Rich, ele já chegou num ponto que o único problema dele é o Carme. Então eu acho que nem é dele, né? Sim. Porque eu acho que a própria relação dele com o Michael, com o legado dele, com a filha dele, etc. Ele isso meio que tinha foi esse resolvido. problema dele pensar qual era o papel dele e tudo mais, mas hoje ele tem esse papel. Ele é importante, ele sente isso. Exato, né? Então, eu sinto que nessa temporada ele meio que, sei lá, acho que já... O personagem dele continua sendo muito legal, é legal ver Não, ele, porque sim. ele é um personagem extremamente carismático, né? E eu gosto de ver ele sendo uma pessoa feliz, assim. Eu fico genuinamente feliz de ele estar, assim, mais alegre. Porque a gente vê ele na primeira temporada, Nossa, ele ele era passou por poucas e engraçado e tal, boas. mas ele era completamente triste, né? Por dentro. Ele era Sim. totalmente depressivo. Falando Dois. em tristeza, um personagem que talvez tenha alguma coisa também que ficou bem inconclusivo, né, novamente. O Marcos, porque teve essa questão do luto, que ele começa a querer tratar isso através da culinária, mas eles não chegam a lugar nenhum ainda, né? Ainda não chegou. Isso eu tenho que deixar alguma crítica, eu acho que é isso. Acho que faltou alguma coisa. E começou aquela receita lá da flor, que é branca, mas é lilás, mas não chegou a nada, né? Isso também foi uma coisa. Que a gente teve um episódio muito bom dele na segunda temporada, lá com o Will Poulter e tal. Sim. E aqui
a gente meio que só teve essa história do luto, mas assim, não deram muito tempo pra ele, né, nessa temporada. Foi uma temporada de muitos flirts. Foi. Eu espero que na quarta temporada todos os personagens cheguem, assim, em algum lugar, né? Sim, mas eu não consigo hoje, a não ser que tenha alguma reviravolta ou alguma outra coisa, eu não consigo ver uma quinta temporada, sendo bem sincero. Não. Eu acho que tudo já está se encaminhando. Até a questão do Carme, pra mim, é o personagem que mais tem a crescer ainda. Sim, né, de todos. Mas ele confrontou o cara nessa temporada já, sabe? Ele confrontou o seu agressor. Eu acho que ele tem que chegar no momento que ele vai perceber o que ele fez, né? As coisas que ele tem culpa, né, na vida dele, etc. Eu acho que ele ainda vai ter a reconexão com a família. Ele ainda não resolveu a história do irmão dele. A história do irmão dele não tá resolvida na cabeça dele. A história com a mãe dele não está resolvida. E a história com ele mesmo tá resolvida. Só que eu sinto que ele já está num processo de melhora. Tanto que o mais externo possível, que era o vício dele em cigarro, ele já parou. Então acho que é um ponto de ir mudando. Eu acho a conversa que mais uma dele temporada... com a Olivia Colman fala um pouco disso, né? O diálogo final deles. Exato. Ela sempre gerando a terapia nos personagens. A mestre Oda. E é uma cena lindíssima, inclusive, visualmente, que eles estão ali fora. Quando eu vi ela chegando, eu falei, vixe, ela vai entregar lá. Lá veio o diálogo. E ela entregou. E foram poucas palavras, assim, considerando o diálogo com o Rich, que foi um diálogo bem grande na outra temporada, ela só falou, tipo assim, pouca coisa, só que eu acho que foi muito, né? Yes, chef. Yes, chef. E até já é interessante a gente pegar o finale da segunda temporada, que é um finale totalmente caótico, e o finale dessa já é muito diferente, porque até a Sydney fala, quando ela vê ele ali indo, fala, isso vai dar merda. E até que não deu. Sim, né? porque ele não conseguiu, cara. Ele não conseguiu falar. A gente viu o Carme gaguejando, totalmente perdido, sabe? Ele tava fora de si. E já é, pelo menos nesse caso, já é uma diferente, né? Ele não explodiu. Sim, né? não brigou, não espancou. Ele não espancou ninguém, etc. Não que espancar não fosse correto nessa situação, mas, né, sei lá. Mas pelo menos é diferente, né? Então, eu acho que já teve um amadurecimento, um processo de amadurecimento do Carme nessa temporada. E eu acho que numa quarta temporada dá pra acabar isso. Dá sim. Porque o que a gente mais fala aqui no Seristocast é, quando você prolonga muito, amigo, fede. Exato, né? E já que estamos falando de comida, né? Não vamos deixar a data de validade passar. Exatamente. Então, eu acho que dava pra acabar na próxima temporada. E acabaria em grande estilo, pelo menos se for uma última grande temporada, porque muita gente criticou, o Otto falou disso aqui, mas acho que nós dois concordamos. Pra mim, essa é uma grande temporada. Sim, eu gosto mais das outras duas. A gente até comentou isso brevemente antes de começar a gravar, mas eu não acho a terceira temporada ruim de nenhum jeito. Mas assim, eu tenho uma cabeça que era uma temporada de transição. Acho que agora eu deposito sim expectativas à quarta temporada, porque ela tem que entregar algumas coisas. Mas a terceira, ela é boa, ela não é ruim, não. Exatamente. E tocou o Taylor Swift de novo, tem que comentar isso aqui. O quê? Tocou o Taylor Swift de novo. Foi bem rapidinho, mas... Tocou. Ela tem que estar em toda a temporada agora. Exatamente. Diva, né? Quando aparece o Rich, tem que tocar. No final da temporada, ela vai aparecer no restaurante. No final Imagina? Não, eles vão ter cachê pra isso. Mas seria engraçado. Seria. Mas eu também gosto mais da segunda. Pra mim, a segunda é a melhor temporada. Não, é a melhor. Eles conseguem entregar episódios icônicos, que a terceira temporada também tem. O Peixes, o episódio do Rich, já... Sem palavras. A terceira temporada também tem episódios icônicos, mas eu acho que ela consegue ir mais pra frente. Talvez se a gente ver a quarta temporada, a terceira fique melhor, no sentido de que a gente sabe onde as coisas vão dar, etc. Porque agora realmente é o... E acho que foi, pelo que eles fizeram pela primeira vez, ali ter a tela preta no final, de continua, né? Não teve isso nas outras temporadas. Então, realmente... Quase uma parte 1, parte 2. Né? Foi pensado como sendo, tipo, um grande ato final. Se tiver uma quinta temporada, eu vou achar muito estranho. Porque não tem isso, eles colocaram essa tela. Realmente tem muitas tramas a serem finalizadas. E aqui a gente vê realmente a psique dos personagens mais dentro possível. Sim. Né? De entender o trauma geracional, entender o ideal de perfeição que as pessoas essa coisa, a busca pelo legado. Exato, as pessoas querem tanto entregar alguma coisa pro futuro, só que elas estão ali no processo pisando sobre as outras, né? E mesmo sem querer, mesmo tipo sendo... as pessoas gostam do Carme, o Carme gosta das outras pessoas, mas ali naquele processo ele está destruindo a saúde mental das outras pessoas que estão ali. Está. Como o cara fazia com ele. Claro que de formas diferentes, acho que ele era bem mais direto, né? O chefe dele, etc. E ele fazia de propósito outro chefe também, né?
né? E ele fala ali no final, a conversa deles é justamente sobre isso. Não valeu a pena? Tipo, você foi excelente. Será que vale a pena? Não vale, né? Pelo menos não dessa forma. Então, eu acho muito interessante. É uma série, assim, muito profunda. É uma série muito profunda. E os pratos são lindíssimos. Os pratos são lindíssimos e dão vontade de comer, a maioria. Tem alguns que eu acho meio estranho, mas a maioria dá vontade de comer. Dá. Eu queria passar lá naquele do drive-thru lá do lanche. Nossa, o The Beef, que voltaram com os funcionários antigos, inclusive. Muito bom. E é engraçado a única parte de comédia da série sendo essa, tá? E o que é rentável... Então, eu quero falar, né? Essa série não é comédia, é um absurdo um meme. Mas o que é engraçado é que a coisa mais rentável de tudo continua sendo os lanches. Continua. O The Beef, o Original Beef, só ele conseguindo gerar um lucro pra esse restaurante. Então, e a única parte de comédia. Ele e os irmãos lá, os primos lá, bestas, eu acho ele muito engraçado. O John Cena é um irmão. E o John Cena? Desculpa, gente, o John Cena não parece irmão, cara. Não parece. Apareceu depois um tio deles, o tio parece, mas o John Cena não parece. O John Cena não parece Kef, nada. eu acho, o sobrenome da família. Feck. Família Feck. Mas eu achei muito engraçado. Os dois juntos, eles são engraçados porque, tipo, realmente eles são um alívio cômico da série. São. Sempre que eles estão lá, e a conversa dos dois, eles são, tipo, muito propositalmente burrinhos, né? Muito ingênuos. Mas eles têm um bom coração. Eles têm um bom coração. Eu acho que, tipo, lá no episódio do parto, serem eles que aparecem lá no hospital, é legal também. É legal. Tipo, eu achei que até poderia aparecer o Carme, mas não combinava muito com ele, né? O Carme, ao que dá a entender, o Carme nem conheceu a criança ainda. Exato. Depois, Isso é pesado. Pesado. A mulher indo lá comprar guardanapo no final, coitada. Ela foi um pouco teimosa, né? Ela não precisava ter que comprar guardanapo. Mas muito boa temporada, né? Sim. Ficamos agora na expectativa da 4ª. Esperamos que daqui 1 ano. Tomara. The Bear tem sido... O último ponto antes do quiz. The Bear tem feito jus ao que a gente chama de TV. A única série... Me diga outra. A única série que tem sido anual. Exato. Agora essa moda de um ano sim, um ano não. Aí tem série que dá intervalo de 2, 3, 4 anos e volta. The Bear não. Então uma salva de palmas. Uma salva de palmas, que eles realmente entregam constância. Sim. Mas agora vamos para o quiz? Vamos. E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? A minha frase no início do programa foi: é um prato cheio de traumas. E uma frase simboliza, né, basicamente, The Bear, né? Que é um restaurante ali que tem como matéria-prima traumas, né? Puta, essa frase você diz que é fácil, mas eu acho que não é tão, não. Eu vou chutar que é do Carme Berzato. Não pertence ao Divo. Ele está presente, mas é o do Will Poulter, que eu tinha até pegado o nome dele. Putz, eu não lembro o nome daquele. Chef Luca. Luca? É porque eu achei que você lembrasse, porque eles falam no último episódio. Não quando lembrei. Eles estão na mesa, eles estão comentando sobre o prato, e falam, é um prato cheio de traumas. Eu achei o da ervilha. Aí depois eles falam tal de que eles reaproveitam isso. Eu acho que pode ser a veia da 4ª temporada, tipo, sei lá, reaproveitar se ressignificar os traumas, né? Exato. Aí legal. Eu gostei da frase e anotei. Já a minha frase foi a seguinte: se não estiver perfeito, nós não servimos. Eu sei que o Carme fala isso na temporada. Não sei se foi ele o primeiro que falou, mas eu lembro que o Carme fala. Não sei se é o The First. Está certo! Assim, eu acho que a Olivia Colman também fala, mas eu considerei a frase como do Carme. Lendo. Então acertei. Obrigado, amores. Então chegamos aqui no final do programa. Sim. Muito obrigado por você ter acompanhado. Nos siga nas nossas redes sociais, que a gente comenta sobre as outras séries que nós estamos vendo. Nos siga no nosso canal, Série Estou, que a gente solta corte de live, fazemos lives, fazemos vídeos curtos também, ali dando nossas reviews mais rápido do que normalmente é no podcast, mas obviamente não abandonamos o podcast. Nos siga, nos dê 5 estrelas se você gosta, obviamente. Por favor. Porque nos ajuda muito a nossa palavra ser expandida aí para novos públicos, etc. É sempre muito bom pra gente. E se vocês gostam, não custa nada pra vocês, né? Exatamente. Então, de forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando.